Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Bilar. Espero que todas e todos estejam bem. Vamos conversar hoje, nessa aula de ética profissional e responsabilidade socioambiental, sobre as teorias éticas. Antes, eu gostaria de lançar um desafio, mais um, para a minha turma. Vamos submeter resumos para o evento que está aberto. Atualmente, o evento, o simpósio de um dos grupos de pesquisa do qual eu faço parte, assim como recentemente tivemos, né, o evento do grupo de pesquisa Fitantrop. Agora nós temos um outro evento que está aberto, é um simpósio. Basta você ir lá no site, no blog do curso, que tem lá as informações, no site da UAST também. E eu vou colocar no AVA um link que leva ao edital, né, maiores informações, para que vocês, da mesma forma que fizeram, submeteram alguns resumos para a amostra do grupo de pesquisa Fitantrop, também o façam para esse evento que está aberto. E é até o dia 23 de maio deste mês. Então, temos aí uns 20 dias para que vocês se organizem. É o mesmo formato, praticamente, do evento anterior, né? Vocês podem fazer isso em grupo, até 3 pessoas, salvo engano. Leiam com calma o edital, vejam as linhas de pesquisa que têm grande relação com a nossa disciplina, e aí vocês podem optar por fazer, por exemplo, revisões sistemáticas de literatura, como fizeram para o evento anterior. Lembrando que alguns não foram aceitos, alguns resumos, porque essas revisões que vocês fizeram lá nas plataformas Cielo e periódicos CAPES, portal de periódicos da CAPES, contemplaram muito poucos artigos. Então, uma revisão de literatura, ela tem que ter muitos artigos, né? Então, façam as filtragens e analisem aí uns 20 artigos, dividam as tarefas entre os membros das equipes, né? Porque 3, 4, 5, 10 artigos é uma quantidade muito pequena. Então, tem que ser aí a partir de 20 artigos para que você tenha uma análise um pouco mais aprofundada naquele período de tempo que vocês escolheram, né? Lembrem aí quem fez os resumos, assistam às dicas que eu dei anteriormente, está tudo aqui gravado no AVA. Vocês podem verificar como é que é essa pesquisa no portal da CAPES, na Cielo, e procurem os temas que têm relação com a nossa disciplina e com o evento. Por exemplo, ética ambiental, políticas públicas ambientais, né? Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local sustentável, né? Cidades sustentáveis, tem grande relação com as linhas de pesquisa que são bem abrangentes para o evento. Ecoeficiência, né? Práticas sustentáveis de algumas organizações, né? As boas relações organizacionais, governança ambiental, tudo isso são temáticas que têm relação e que podem suscitar em vocês aí a busca lá nas plataformas, fazendo a pesquisa bibliográfica, no caso, né? Um levantamento, uma revisão sistemática de literatura. Então, vamos aproveitar esses eventos para a gente publicar bastante, para a gente interagir. E na próxima semana, na próxima aula, eu vou relembrar novamente vocês, para que vocês desde já comecem a buscar informações para construir esses resumos, valendo nota novamente, né? E vão tirando dúvidas comigo ao longo desse tempo pelo WhatsApp, pelo grupo lá do WhatsApp, né? Que foi criado, ou todos acredito que tem o meu e-mail, meu WhatsApp, está lá na plataforma, também no AVA, para que a gente tenha, né, consolide aí mais uma parceria, mais um evento para o nosso curso, ok? Então, vamos submeter resumos, tá? Aí estão todos devidamente intimados. Vamos falar um pouco agora sobre as teorias éticas. Eu vou compartilhar aqui a tela com a apresentação que a gente preparou.
Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre algumas teorias éticas. Lembrando que esse material, esses slides aqui, a gente disponibiliza, né? E que a gente está se baseando em algumas obras que constam aí na literatura, que a gente colocou como referência aí para a disciplina, e vocês podem facilmente ter acesso eletrônico, tá? Bom, as teorias éticas, em especial, atentem para o nome desse autor, Shor, Robert Henry Shor. Inclusive, eu vou deixar um vídeo dele, que ele fala sobre ética empresarial, né? O livro dele consta na relação das nossas referências bibliográficas. Em aulas anteriores já falamos desse autor, e agora, novamente, tá? Teorias éticas, tem um personagem aqui que vocês já devem ter visto em administração, teoria geral da administração, que é o Weber, né? Eu vou colocar aqui humildemente minha imagem embaixo da dele aqui, para facilitar a visualização de vocês. Então, de acordo com o Weber, o Max Weber, um sociólogo alemão, né? Nós temos duas teorias éticas. Nós temos a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção, também chamada de deontologia, tem uma relação direta com os deveres, com o tratado de deveres. Ao passo que a ética da responsabilidade, conhecida como teleologia, é o estudo dos fins humanos. Vamos tentar entender um pouco o que é cada uma dessas teorias. Primeiro, a ética da convicção, ela fala que nós devemos cumprir nossas obrigações, que nós devemos seguir prescrições, ou seja, aquilo que já foi estabelecido, que já consta determinado, né? Ela não aceita meio termos. Então, os valores são previamente estabelecidos, né? Eles devem moldar as ações praticadas por nós. Então, essa é a ideia da ética da convicção. Então, ela funciona como... Deixa eu colocar minha imagem de volta aqui para facilitar. Ela funciona como um receituário, né, esses valores, uma espécie de compêndio, né, um manual de prescrições a serem seguidas nos diversos momentos de nossas vidas, tá? Então, é bem interessante essa ideia da ética da convicção por isso, né? A gente segue o que está prescrito. E ela tem duas vertentes. A do princípio, tá? Que se atém rigorosamente às normas morais estabelecidas, num deliberado desinteresse pelas circunstâncias, e essa máxima aí é bem interessante e resume essa vertente do princípio, né, da ética da convicção. Respeite as regras, haja o que houver. Então, pautada pelos princípios, né? E também a da esperança, é uma outra vertente da ética da convicção, que se ancora em ideais moldados pela fé, né, que é capaz de mover montanhas, né? Inclusive, vocês devem ter ouvido bastante esta expressão. E a máxima seria o sonho antes de tudo, né? Então, a esperança, a vertente da esperança dentro da ética da convicção. Eu ajo em busca dos meus sonhos, eu ajo porque eu tenho esperança e estou apostando, né? Estou convicto em relação aos meus ideais, aquilo que eu acredito. Então, um esquemazinho gráfico que mostra mais ou menos como é que funciona seria esse, né? Nós recebemos as informações, os dados no dia a dia, isso para a gente tomar decisão com base na ética da convicção, né? Então, nós vamos nos deparando com as situações do dia a dia, e aí nós vamos decidir com base aqui nos nossos deveres, né? Então, ou baseando-se em princípios ou em ideais, nós vamos fazer as escolhas e escolher os meios para as nossas ações. Então, é bem simples esse modelo, e ele deixa claro como é que funciona a ética da convicção, né?
quando eu me deparo com determinadas situações, eu agirei com base nos meus princípios ou com base nos meus ideais, né? Eu devo agir com base nos meus princípios ou devo agir com base nos meus ideais. Aí eu vou escolher os meios para tomar as minhas ações, né? Para adotar as minhas ações. Essa é a ideia da ética da convicção com base naquelas duas vertentes, da esperança e do princípio. Ok? Bom, e a ética da responsabilidade, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela. A ética da convicção, ela tem como referências aí as escrituras sagradas, né? Ensinamentos religiosos, os costumes que temos lá dos nossos antepassados, dos mais velhos, né? O que a gente aprende com os mais velhos, os credos, no caso as organizações, as crenças organizacionais, fazem parte, aí, emolduram aí a ética da convicção. Aí tem dois exemplos bem interessantes. Por exemplo, agora que estamos próximos ao Dia das Mães, né? Em homenagem aí, então a mãe ela deve cuidar dos seus filhos, né? Ela tem o dever de cuidar dos seus filhos e de se dedicar à família, né? Faz parte da própria natureza. Graças a Deus que é assim, né? Então isso é a ideia da ética da convicção. Veja que a palavra dever está sublinhada, né? A mãe acredita nisso, ela deve fazer isso. Então ela está agindo por convicção, porque a mãe dela também fez e a mãe da mãe dela e assim sucessivamente, né? São princípios que já existem, que estão sendo seguidos. E no caso do empresa, eu sou empregado dessa empresa, né? Um outro exemplo, e eu tenho que vestir a camisa dessa organização. Então, esse ter de fazer algo com base na cultura daquela empresa, nas crenças daquela empresa, né? Na empresa, está relacionado diretamente à ética da convicção. Então, veja como o nosso modo de agir diário, em muitos momentos nós usamos, né? Nos baseamos, fazemos escolhas com base na ética da convicção. E a ética da responsabilidade, né? A ética da responsabilidade, ela está relacionada a nós sermos responsáveis por tudo que fazemos, nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Então, antes de agirmos, nós vamos avaliar os possíveis efeitos, né? Dentro daquilo que é previsível ser avaliado, obviamente. Os resultados, não só para a gente, mas para a coletividade das nossas ações, né? E aí nós vamos fazer as escolhas, nós vamos decidir. Por exemplo, usando essa máxima aí, ó, dos males, o menor, né? Quantas vezes nós já nos deparamos em determinado momento decisivo em nossas vidas, em que nós tivemos que fazer escolhas e usamos essa máxima aí, né? Então, escolhemos a opção menos ruim, porque as opções que nos eram apresentadas não eram muito boas, mas escolhemos aquela que causaria menos males para a coletividade, né? Então, nós temos razões para decidir. Essa é a ideia da ética da responsabilidade e ela, assim como a ética da convicção, ela tem duas vertentes, né? Uma utilitarista e a outra da finalidade. A utilitarista busca o máximo bem para o maior número possível de pessoas, tá? Se eu vou tomar uma decisão, eu vou procurar aquela que vai ajudar o maior número de pessoas possível. E a da finalidade é alcançar os objetivos, custe o que custar, porque ela é baseada nos fins, né? No alcance dos objetivos. Então, são essas duas vertentes da ética da responsabilidade. Assim como na ética da convicção, nós vamos aqui fazer um esquema gráfico para facilitar o entendimento. Então, deparando-nos com determinadas situações do nosso dia a dia, nós vamos tomar decisões baseadas na racionalidade, na análise, pensando nas consequências dos nossos atos, ou então nos fins, nos resultados que desejamos, né? Com base nas duas premissas que já mencionamos. E a partir daí fazemos nossas escolhas, organizamos aí os meios necessários para efetuar as nossas ações e assim agimos, tá?
funciona desse jeito a ética da responsabilidade. Então, usando aquele mesmo exemplo da mãe lá, adaptando-se aí ao contexto da ética da responsabilidade, podemos dizer que a mãe é inteligente, né? Como mãe, é inteligente e útil, não descuidar dos seus filhos, porque isso vai trazer bem-estar para eles e vai torná-la feliz, né? A mãe. Então, veja, é a razão pela qual ela fez a escolha dela, né? É uma escolha mais responsável, mais racional. Não é pura e simplesmente com base em premissas anteriores, né? Os costumes anteriores, naquilo que a mãe dela já fazia, né? Mas ela está vendo a relação utilitária aí, né? De custo-benefício. Olha aí a palavra útil é a premissa aí, a vertente da, 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 da utilidade, né? E como empregado, é importante me empenhar para não comprometer os resultados da empresa. Então, minha promoção, ou os resultados da empresa, ou a minha promoção, né, sem provocar a minha demissão. Então, está relacionado diretamente lá à vertente da finalidade. Só relembrando aqui um pouquinho, as duas vertentes, a utilitarista e a da finalidade. Ok? Bom, dados esses exemplos, vamos mostrar as diferenças entre essas duas teorias éticas. Enquanto a da convicção, ela trabalha com prescrições, a da responsabilidade trabalha com propósitos, tá? Enquanto a da convicção trabalha com deveres, a da responsabilidade trabalha com a razão. Enquanto a da convicção trabalha com as obrigações de consciência, a da responsabilidade trabalha com os resultados previsíveis, com análise de risco, né? Ao passo que essa da convicção trata de verdades absolutas, a da responsabilidade busca soluções alternativas. Então, vejam as distinções entre essas duas teorias éticas, tá? A conclusão é que ambas são válidas e, assim como é admitido como dentro da moralidade, né, depende dos padrões culturais nos quais esteja inserido. Então, são padrões culturais macrosociais que conferem às ações sua legitimação ética, ainda que esta e aquela estejam condicionadas a relações de poder, né? Então, isso é interessante levar em consideração. Depende aí do contexto, depende das relações de poder, da cultura, enfim, tá? Lembrando que eu vou deixar um videozinho do Robert Soule para que vocês assistam e aqui no material dessa semana, tá? E que vocês também podem achar o e-book dele lá na plataforma minha biblioteca. Ok? Então, para finalizar essa nossa conversa sobre as teorias éticas, vamos falar um pouco sobre a teoria da ética da virtude, né? Essa teoria, ela traz outras premissas e o seu centro de atenção não está tanto nos princípios e nem nas consequências do ato, mas no caráter da pessoa. Por isso esse nome, ética da virtude. Então, a virtude existe somente na ação efetiva, né? Na chamada praxis. Então, as virtudes são valores transformados em atos. Então, vai se mensurar a virtude ao se observar os atos praticados por cada indivíduo, né? Então, transformar o valor em comportamento vai exigir força, coragem do sujeito, né? Então, você vai se portar daquela forma que, né, representa o valor, que representa a virtude. E olha aí que expressão bonita nesse segundo ponto. O contínuo exercício de bons hábitos conduz à aquisição da virtude, tá? Então, a virtude ética vai se originar do hábito. Agindo eticamente, agindo corretamente, né? Você vai adquirindo hábitos virtuosos e cria um ciclo virtuoso. Por isso que vem essa expressão círculo virtuoso.
relaciona-se com o caráter do indivíduo, né? E a força de viver conforme os valores escolhidos para a sua vida, né? Sob a ótica da ética da virtude, os valores afirmados como fundamentais para a promoção do respeito à vida humana, né, à pessoa humana, quando transformados em atos do dia a dia, do cotidiano, em uma empresa, por exemplo, em uma organização, vão formar o chamado ethos. Nada mais é do que o conjunto de traços e modos de comportamento formadores do caráter e da identidade de uma coletiva, né? É o ethos que vai moldar aí o caráter, né? Vai formar o caráter de uma instituição, né? De uma identidade coletiva. E a partir daí vai se considerar um ato como sendo virtuoso ou não. Então, a cultura da organização deve promover sempre ações virtuosas, a repetir isso, né? De forma habitual, constante, permanente, buscar comportamentos respeitosos, né? Preservar boas condições de trabalho, condições que dignifiquem a pessoa humana, os direitos humanos, né? Cuidados com o meio ambiente, né? Com a sociedade como um todo, responsabilidade socioambiental, ética ambiental, né? Todos esses assuntos que a gente falou aqui podem ser bons temas aí para a pesquisa, aí, para os resumos, tá? Só lembrando. Então, a ética deve estar no dia a dia da organização e no DNA, né, dos seus integrantes. Essa é a lógica da ética da virtude. Então, espero que vocês tenham gostado desse breve ensaio sobre as teorias éticas. Falamos sobre a ética da convicção, falamos sobre a ética da virtude e falamos sobre a ética da responsabilidade, tá? Então, revejam com calma este vídeo, assistam o vídeo de apoio, né? E participem do fórum semanal. E reforço aqui, vão pensando nas equipes, né? Que vão ser as mesmas na primeira rodada de resumos, por assim dizer, né? Para aquele evento que já se encerrou, a mostra, e foi muito exitoso, né? Tivemos muito sucesso, o produto foi um caderno de resumos de grande qualidade, vai estar disponível aí no blog, eu acho que já deve ter sido publicado. Enviei aí para alguns dos autores, né? Tá. Espero que vocês tenham gostado de participar e vamos participar novamente, submetendo até o dia 23 os seus resumos. Quaisquer dúvidas, falem comigo. Eu vou sempre lembrando a vocês, porque eu quero bastante participação, né? Vai valer nota. Vamos fazer mais revisões de literatura sistemáticas nas plataformas. Vocês já fizeram a primeira, já conheceram como é que funciona, já receberam aí o feedback e agora vão estar muito mais práticos para fazer isso de uma forma bem dinâmica, de acordo lá com as normas do edital do evento. Ok? Uma ótima semana a todos. Vamos trabalhar e nos vemos no fórum semanal.